Você sabe o que é isso? Eu e você temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela pode dar vida ou pode matar, tirar a vida. É só você observar a quantidade de pessoas que se perderam estando num ministério, numa igreja, por causa de uma palavra, de uma doutrina errada, e que Deus resgatou, e essas pessoas extravasam isso no testemunho, dizendo: eu já conhecia a palavra e a minha vida estava derrotada, prostrada, por causa de ensinamentos que desagradam a Deus. Por exemplo, o cobrar de Deus, o exigir de Deus, o barganhar de Deus, o virar o rosto quando passa perto de pessoas que lhe fizeram mal, quando Jesus ensina exatamente o contrário. Jesus ensina a perdoar, amar e interceder por aqueles que te maltratam. Jesus nunca pregou o ódio, a vingança, pelo contrário. Uma vez ele entrou numa cidade chamada Samaria, uma província, também cidade, e não quiseram hospedá-lo. E então Tiago e João, dois dos seus discípulos, perguntaram: o senhor quer que a gente manda vir fogo do céu para destruir isso tudo aqui? Ele falou: não, vocês não podem fazer isso, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas, assim, para salvá-las. Não existe um cantinho para esta ou para aquela igreja no reino de Deus. Também não tem um Deus para cada igreja, é um Deus só para todos. Não existe um Deus para cada povo, para cada país, para cada cidade, para cada igreja. Por favor, escuta a palavra. Avisa que eu abençoei, escuta a palavra. O que existe é um Deus que é o Deus de todos. Eu preguei sobre isso. Você assistiu esses dias, essa semana? Então Paulo diz assim: a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. O que é fundamento? Fundamento é base. Fundamento é alicerce, é base. É aquela sapata, aquele concreto que você coloca com as ferragens para sustentar o edifício. E sem isso não se pode construir um edifício ou uma casa. Quem sabia disso? Porque se construir, o que vai acontecer com ela? Ela vai desabar. E na igreja, o homem ou a mulher de Deus que cresce sem base, sem fundamento, sem alicerce, por favor, não interrompa nada, certamente vai desabar também, vai parar pelo caminho. E quando ele disse prudente construtor, ele se refere ao pregador, aquele obreiro, o pastor, o apóstolo, o bispo, que ao ensinar conscientiza as pessoas e que elas não dependem de homens, dependem exclusivamente de Deus. Esse é o
Ele traz para ele a glória. Ele quer que as pessoas entendam que ele é o responsável por encher a igreja, ele é o responsável por curar as pessoas, libertar as pessoas. Quando um obreiro ora por alguém, acontece um milagre, o diabo logo sugere como você é forte, como você é bom. Assim é com o pastor, é com o bispo, é com o apóstolo. E o ensinamento aqui é: o que é prudente na obra de Deus é aquele que se despoja, aquele que entende que o homem é insignificante, só tem um grande que se chama Jesus Cristo. Então, observe nessa obra, preste atenção nessa obra. Entra pastor, sai pastor, entra bispo, sai bispo, e a obra continua crescendo. E se você observar os que saem, você olha na tela da televisão, daqui uns meses depois, estão tudo lá no meio do povo assistindo as reuniões. Quem já percebeu isso? Jesus. O bispo, a reunião era só para os obreiros. Eu quero pregar a palavra. Por favor. Deixa eu pregar, mas faz isso aqui, essa miséria. Então, Deus vai cobrar de nós. Eu e você vamos prestar contas a Deus do que fizemos, daquilo que ensinamos, e se tocamos ou não na glória de Deus, as consequências virão. Se não tocarmos na glória dele, ele vai nos fazer obreiros aprovados, vasos de honra, e nos colocar na vitrine para que todos percebam. Peraí, isso significa dizer que o obreiro pastor, aquele que faz a obra, o bispo, que se aplica, mas não toca na glória de Deus, ou seja, ele reconhece a grandeza de Deus, a sua insignificância, Deus terá prazer em exaltá-lo, e isso vai ser vaso de honra. Deus coloca bem, é como aquele vaso que você tem na sua casa, e quando você recebe uma visita, você faz questão de que todos o vejam, todos saibam que ele está ali na vitrine e admirem. Assim é Deus na vida daquele que se despoja, que se esvazia, que reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus. É o prudente construtor. Amém, gente? Então, desde a nossa responsabilidade, continuando, e outros edificam sobre ele, ou seja, desde que você ouviu a palavra que o apóstolo pregou, você já ouviu muitas outras palavras, outras mensagens de outros pregadores, deste ou de outro ministério, mas você ouviu. E a recomendação é: ninguém pode empregar nessa construção um material diferente, um outro fundamento. Porque a igreja não está fundamentada mesmo naquele homem. Não se iluda pensando que a igreja está alicerçada no Valdemiro. Os ignorantes pensam isso. Paradoxalmente, pessoas diplomadas, pessoas cultas, pessoas formadas, olham lá de fora e pensam que a igreja está fundamentada no Valdemiro. Mas não é. Assim como também a igreja nunca esteve fundamentada, alicerçada no homem, como pregam as religiões. A pedra angular, a base da igreja, o fundamento da igreja, a sapata, a base de sustentação chama-se Jesus Cristo. É sobre esta base que a igreja está alicerçada, está segura. Por isso, ninguém consegue abalar a igreja. Os investimentos contra essa igreja
Você tem observado o quanto Satanás tem investido contra ela. Um dia desses, você acordou, ligou a televisão e não viu mais o programa. Depois, mais na frente, você ligou e já estava lá de novo. E quantas vezes é tentado nos destruir, armando contra nós? Trabalham dia e noite para fechar nossas igrejas. Quem percebe isso? Isso aqui, a força dessa igreja não sou eu. Eu sou o sujeito mais simples, o menor dessa igreja, por conta da minha insignificância, da minha origem, onde Deus me tirou e onde Ele me trouxe. Então a igreja não está fundamentada no Valdemiro, por a França. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus, Deus. Então presta atenção. Esse é o fundamento, esta é a base. Este é a estrela da igreja. Este é a estrela, esse tem que ser glorificado. Tudo que fizermos tem que ser para Ele, por causa dele, e nunca murmurando, reclamando, ou se sentindo injustiçado, como se você trabalhasse por uma recompensa. Eu e você não buscamos recompensa de homens, não. A nossa recompensa, ela vem de Deus. O nosso prêmio, ele vem de Deus. Até porque quantas frustrações, decepções, traições, ingratidões. Quantas vezes eu e você ajudamos uma pessoa e a resposta, o pago que essa pessoa dá, é uma demonstração de ingratidão, insatisfação. Quem nunca passou por isso? Quantas vezes você se dedica, se entrega, se lança, e às vezes o próprio líder, o bispo, ou regional, ou o seu pastor te trata de um jeito que você fica triste. Puxa, eu trabalho com tanto amor, eu me entrego nessa obra, por que ninguém me recompensa? Ninguém, vírgula. Porque Deus está vendo e a sua recompensa virá fatalmente. Com certeza virá. Porque essa obra não é deixa daquele homem, mas deixa daquele homem. Se você conhece a minha história, você sabe que durante 18 anos eu plantei em outro ministério, em outro terreno. Durante 18 anos. E nesse já são 16 anos plantando. E hoje eu fico olhando as cerca de 5.000 igrejas que temos neste país. E outras centenas em vários países do mundo, e multidões como nunca se viu nas igrejas, nas praças, e jovens saindo das drogas, da criminalidade, da prostituição, famílias inteiras restauradas, gente tirada da Cracolândia, da sarjeta, mendigos transformados em homens abençoados, pais de família, empresários e cristãos. Só que eu não busco a recompensa deste daquele homem, não. Até porque ninguém pode nos recompensar desse trabalho aqui na terra. O único que pode nos recompensar aqui e no porvir chama-se Jesus Cristo. Lá no livro de Marcos, quando Jesus falou com aquele jovem rico, o jovem não atinou para aquilo que Jesus ensinava, iria dele. E Jesus disse assim: é mais fácil entrar pelo fundo de uma agulha um camelo do
um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos disseram assim, um deles disse, então quem poderá ser salvo? Sugerindo que todo mundo queria prosperar na vida, todo mundo queria prosperar. Aí Jesus então explicou, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Não os ricos. Tem algum rico que morreu e foi para o céu? Tem não. Abraão era miserável, era pobre. Abraão era pobre ou rico? Fala, mulher, você que está na sua cabeça. Pobre ou rico? Abraão está salvo? Ah. Jó era pobre ou rico? Foi salvo? Uai, você acabou de falar. Se eu der uma lista para vocês aqui de ricos que foram salvos, você vai falar, meu Deus, quanto rico salvo. Porque esses eram ricos, mas não confiavam nas riquezas, confiavam em Deus. Se o rico confia em Deus, ele pode ser salvo, mas ele confia nas riquezas, ele vai ser salvo. Alguém entra no reino de Deus só pelo fato de ser pobre? Não. No inferno vai ter ricos e pobres indo para lá. Lá todo mundo fica pobre, né? No reino de Deus vai ter pobres e ricos, ou seja, lá todo mundo fica rico. Porque o Pai é rico, é dono de todo ouro e toda prata. Então, continuando ainda no jovem rico, um dos discípulos falou, Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. Ou seja, renunciamos, doamos. Aí Jesus disse, não há quem tenha feito isso, que não receba no presente 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Jesus fala aí de qualidade de vida que você e eu podemos ter aqui na terra e alcançarmos a salvação, a vida eterna. Desde que o nosso tesouro seja Deus, que o nosso coração esteja voltado para Deus. Continuando, 1 Coríntios, Paulo disse pelo Espírito Santo, porém cada um veja como ele fica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica, congelou aqui, meu Deus, aqui. O que está parecendo isso aí? Não tirar isso daí, tira isso, deu certo o que vocês fizeram. Obrigado pelo esforço. Diz assim, ó, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará. Porque esta está sendo porque está sendo revelada pelo fogo. Se o que alguém edifica, isso quer dizer o seguinte: uma igreja tem diferentes tipos de cristãos, homens e mulheres. Eu conheço gente que parecia ser tão fervorosa na presença de Deus, pastor, bispo, obreiro, membros, pessoas que pareciam estar tão alicerçadas, arraigadas, que sofreu uma tribulação, uma investida de Satanás, ou presenciou um escândalo, se abalou, estremeceu,
se perdeu e hoje não quer mais ouvir falar de Cristo Jesus. Então presta atenção nessa palavra. Se o que alguém edifica é ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, conhece feno? Quem sabe o que é feno? Quem não sabe o que é feno, não sabe. Então você não é da roça. Feno é capim. É uma espécie de capim que é cortado, amarrado os fardos, ou prensado. Porque quando vem a seca, aquele feno, aquele capim, mesmo seco, ele consegue fornecer ao gado, proporcionar ao gado que se alimenta dele alguma proteína, algum nutriente. Enquanto que a maioria, a maior parte das ervas do capim que o gado come secou, já não consegue nutrir mais o gado, o feno consegue. Só que se você colocar fogo no feno, em poucos minutos ou em poucos segundos, ele vira cinza. Ele tem uma combustão até ver que ele queima. A palha é a mesma coisa. A madeira não queima como o capim, mas também queima e resiste um pouco, mas também vira o quê? Cinzas. Tem alguns estágios lá. Primeiro vira carvão, não é isso? Se continua o fogo, ela vira. E o ouro? O ouro, quanto mais o fogo aquece, mais puro ele se torna. Então, o Espírito Santo, ele quer saber de nós, e ele sabe, na verdade, que tipo de cristão eu e você somos. A igreja tem o cristão que é palha, que é feno, tem aquele que é madeira, tem aquele que é pedra preciosa, prata e ouro. Eu e você não sabemos, só olhando, ninguém percebe. A gente só percebe qual é a mulher de Deus, o homem de Deus que é feito de ouro, ou seja, que está alicerçado na palavra de Deus. A sua vida está baseada em Cristo Jesus. Quando vem as dificuldades, o que a Bíblia chama de fogo, lá em 1 Pedro, quando ele diz: não estranheis o fogo ardente que venha sobre vós, está se referindo às tribulações, às humilhações que às vezes passamos neste mundo, e a pressão que você sofre às vezes no seu trabalho, ou na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, enfim, ou às vezes dentro da própria igreja. Há pastores que sofrem mais pressões do que os outros. Há obreiros que sofrem mais pressões. Por quê? Porque Satanás, ele sabe muito bem quem tem qualidade ou qualificações de obreiro, de pastor, de bispo, e quem não tem. Satanás, ele fica querendo peneirar você dia e noite. Uma vez Jesus falou para Simão assim: Simão, Satanás solicitou do Pai, que o Pai permitisse que ele peneirasse você. Eu não deixei porque você não estava preparado. Lembra disso aí? Então, o diabo, ele quer nos peneirar e eventualmente nos peneira. E se formos crentes de palha ou de feno, esse fogo vai nos consumir rapidamente e nossa vida vai virar um monte de cinza. Agora, se formos de ouro, quanto mais acender um fogo na nossa vida, mais fortalecidos ficaremos. O cristão que é de ouro,
Porque o fogo, quem sabia que o fogo não consome o ouro? O fogo consome as possíveis impurezas do ouro, mas o ouro ele não consome, nunca. Quanto mais fogo, mais puro o ouro se torna. Então, esta orientação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a recomendação não é Deus que determina se você vai ser um cristão de ouro, um obreiro de ouro, um obreiro, pastor ou bispo, não. Ele deixou isso a nosso critério, a nossa escolha. Quando Davi estava para morrer, está em 1 Reis, capítulo 2, se não me engano, é isso mesmo, ele chamou o filho Salomão e deu instruções a Salomão. Ele falou assim: Salomão, meu filho, o seu pai está perto de morrer, eu vou pelo caminho de todos os mortais. É capítulo 2, né? Você não encontrou Reis, 1 Reis, não? Por isso, 1 Reis você não encontrou, não? E por que você está mudando então? Davi dá instruções a Salomão e morre, é isso que você escrito? Mostra lá então. Olha lá, 2. Então, o rei Davi chamou o filho Salomão, ela é do menino, e falou: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os mortais, mas eu recomendo a você ser homem. Esse ser homem não tem nada a ver com machismo, não. Isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver com a conduta. Se ele estivesse orientando uma filha, ele diria o quê? Ser mulher. Ser mulher. Ele estava orientando um filho, ele disse ser homem. Coragem, pois. E disse: obedeça e observe os mandamentos, estatutos, as leis de Deus, para que prosperes em todos os seus. Encontra essa palavra prospere, para que prospere. Encontrou, filho? Encontrou a palavra? Você escuta direitinho? Hein? Isso não é resposta meu. Só depois que eu lerei. Aí não mostra. Para que prosperes em todos os seus caminhos. Quem gostaria de prosperar em todos os seus caminhos? Você sabe o que é isso? Sabe? Quando um obreiro ele é designado para fazer a obra, é empregado em determinado lugar, e não tem ninguém, ou uma meia dúzia, isso significa que o ministério daquele obreiro não está prosperando. Mas quando você pega um trabalho, Deus transforma aquela meia dúzia numa multidão, o seu ministério está prosperando. Só que aí é um caminho, é um caminho espiritual. Deus quer que você prospere também no que diz respeito à sua vida econômica. Uma vez Paulo falou para Timóteo, se mandou uma carta e falou: eu faço o voto que você prospere financeiramente também, na saúde, assim como é próspera a sua alma. Deus quer que prosperemos em todos os nossos caminhos. Então, Davi falou: você tem que guardar os mandamentos, os estatutos, obedecer a Deus, temer a Deus, porque aí você vai prosperar em todos os seus caminhos. Dentro da igreja você vai ser um obreiro abençoado quando sair para evangelizar. Aonde você tocar, em nome de Deus vai estar tocando. Onde você pisar, Deus vai estar pisando. E nos seus projetos,
você vai prosperar, você vai ser bem sucedido naquilo que realizar. Amém? Isso é prosperar em todos os seus caminhos. Continuando, eu vou perguntar, não precisa responder, não. Responde com a sua vida, com as suas obras, do dia a dia, com o tempo. Que tipo de cristão você é? Se eu perguntasse que tipo de cristão você gostaria de ser, você ia dizer Diogo. Mas um cristão de ouro, ele não se envolve em fofocas, em contendas na obra, e nem se abala quando elas vêm contra ele. Um pastor de ouro, ele não se abala com uma possível injustiça cometida pelo seu líder, porque ele sabe que Deus colocou um líder na vida dele. Mas quem conhece verdadeiramente, conhece seu coração, sua conduta, seu trabalho, sua entrega, é aquele que é o dono de tudo, que é Deus. Então o pastor, a mulher do pastor, quando é injustiçado, não fecha a cara, não fica murmurando, ou reclamando, ou postando na internet: o pastor tal me perseguiu, eu fui tirado de uma igreja assim, colocado lá no canto. Não. É como Davi. Lembra do Salmo 34? O que Davi disse? Davi disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que tem que dizer o Senhor em todo o tempo? É falar bem de Deus em qualquer circunstância. Não é só quando você está sendo reconhecido e aplaudido pelo seu líder, pela liderança da igreja. Não. Se você está sendo injustiçado pela liderança da igreja, você vai falar bem de Deus onde você for. E Deus vai reverter. E aquele que hoje te persegue, amanhã vai estar te auxiliando. Desse jeito. É assim que funciona. Você está cansado de ver isso? Os que conhecem a minha história sabem do que eu passei. Você sabe que eu já fui todo o ministério, quem sabe? E um dia, por causa da diferente da cor da pele minha e da minha esposa, eu fui humilhado até o pó. O meu líder na época chegou para mim e falou: como é que você, sendo negro, foi casar com uma branca? Ele até botou isso num livro dele depois. Racismo. E falou: o seu ministério tem que ser só onde tem os negros, porque na parte branca você não pode pregar. Se referindo ao sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Eu fui humilhado até o chão. Mas eu sempre entendi que aquela minha entrega, a minha dedicação, quando eu investia ali a minha vida, a minha fé, não era para o homem que eu estava fazendo. E que a minha recompensa não viria de homem. Hoje, aquele que julgava que eu era muito inferior a ele, e alguns que estavam ao lado dele, morre de ciúmes do que Deus fez na minha vida, tanto é que virou meu principal perseguidor na face da terra. E se eu venho na Bahia, que a grande maioria tem a pele como a minha mesmo, a
arrebenta a obra. Se eu for no Rio Grande do Sul, onde tem os galegos do olho azul, a obra arrebenta. Eu fiz reunião em Porto Alegre um tempo atrás, ele para 1 milhão de pessoas. Quem viu isso? Glória a Deus! Por quê? Porque isso é coisa de gente mesquinha, gente pequena, no pensamento, no sentimento. Porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a Bíblia diz que de um só homem Deus fez toda a raça humana. Toda a raça humana.